Oi, eu sou a Lisiane Zekir, trabalho há 22 anos na área de desenvolvimento comportamental e esse é o Manual de Sobrevivência Corporativa, uma forma da gente destrinchar um pouco esse ambiente do trabalho com base em solicitações e problemas comuns que eu vejo nesses 22 anos dentro das empresas. E um ponto que eu queria trazer é a questão do tempo para a gente se reunir e resolver coisas, né? Resolver em reuniões, em pequenos encontros, e normalmente as pessoas dizem que não tem tempo. Pois bem, muitas vezes as pessoas dizem que não tem tempo porque elas não querem ter a sensação que elas vão despender muitas horas na resolução de um problema. Isso consegue se resolver de uma forma muito mais tranquila se a gente definir com a pessoa quanto tempo a gente precisa. Parece simples, né? Mas não é. Muitas vezes é importante a gente perguntar para a pessoa: tu tens 15 minutos para conversar comigo? E respeitar os 15 minutos do relógio. Isso vale também para visitas comerciais. Olha, eu já passei por visitas impressionantemente longas. Quando a pessoa está te vendendo um produto ou um serviço, ela precisa saber quanto tempo tu tens, inclusive porque o teu tempo vale o mesmo dinheiro que o tempo dela, não é? Então, sempre que eu vou apresentar um projeto, sempre que eu vou, visitar uma empresa, eu pergunto: quanto tempo tu tens para mim? Ah, depende, tal, não sei. Não, eu tenho 30 minutos. Perfeito, em 30 minutos eu vou encerrar minha apresentação, ou até antes. É importante que a gente saiba que cuidar do tempo do outro também é uma questão de respeito. E isso também vai nos ajudar a ter tempo mais vezes com essa pessoa. E aí vamos olhar para a questão da condução de reuniões no dia a dia da empresa, né? A maioria das reuniões dura muito mais tempo do que precisava, porque muitas vezes ela não está organizada, ela começa fora do horário, ela não tem pauta e muitas vezes se desenrolam assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o tema que estava estabelecido. Então, se a gente pudesse trazer 3 pontos que são importantes para uma reunião que realmente seja eficaz, começaria principalmente pela definição do tempo de duração. Olha, a reunião é no dia tal e vai durar das 9 às 10 da manhã. Que horas começa a reunião? Tem que começar às 9. 9h05, se quiser dar uma tolerância. Acontece que muitas vezes a reunião começa às 9h30, porque todo mundo já está acostumado que a reunião nunca começa no mesmo horário e querem chegar na hora que realmente o assunto relevante começa a acontecer. A questão é que todo mundo espera para estar todo mundo junto. E aí a gente perdeu meia hora. Então é preciso uma readequação para conseguir manter a pontualidade de uma reunião, mas ela faz toda a diferença. Eu tenho até uma história que uma vez eu estava implementando esse método dentro de uma empresa e um gestor combinou e achou que seria ótimo fazer desta forma e acertamos 5 minutos de tolerância. E ele teve um imprevisto e não conseguiu chegar a tempo da reunião. Então todo mundo um pouco inseguro, né? Não, vamos começar a reunião, porque tinha alguns assuntos que não precisariam da presença dele. 9h15 chega esse gestor e ele bate na porta. E claro, todo mundo olha para mim, uma vez que eu estava conduzindo junto com o gestor abaixo dele a reunião, e a gente espera a reação então daquele gestor. E ele entra e diz: pessoal, eu vim só dar um bom dia para vocês, sinto muito, eu tive um imprevisto, mas na próxima reunião eu chego pontualmente e a gente define os outros detalhes. Por que isso? Porque a gente tinha definido que quando a pessoa chegasse atrasada, ela não participaria da reunião. E ao gestor fazer isso e servir para ele a mesma regra, ele acabou validando a regra para todo mundo. Então isso é muito legal, porque ou a gente combina todo mundo ou a regra não vai funcionar. Um outro ponto legal é a gente ter pauta. Ah, mas é uma reunião semanal, todo mundo sabe o que acontece, mas é importantíssimo a gente ter uma ideia do que vai ser tratado, senão ela também pode ficar improdutiva.
ou trazer assuntos que não tenham nada a ver com o tema da reunião. Ah, mas as pessoas vão ir preparadas para a reunião. Sim, muito melhor. Porque a gente daí já processou, já pensou a respeito, então isso pode facilitar muito. Uma outra coisa que é um pequeno bônus, né? Quando a reunião está terminando, e é importante que ela termine na hora que foi combinado, é a gente fazer tal qual um vendedor faz uma boa venda. Depois que ele termina de vender o calçado, a bolsa, a roupa, o refrigerador, ele vai dizer, olha, eu tenho certeza que essa compra vai ser espetacular, tu vai aproveitar muito e tudo mais. Por quê? Porque naquele momento, como se eu embalasse todo aquele atendimento com uma chave de ouro. Agora pensa isso no final de uma reunião. Bom, pessoal, nossa reunião era das 9 às 10 da manhã, são 5 para as 10, então eu quero dizer que o tema A a gente resolveu isso, o tema B aquilo, tema C ficou para a próxima reunião, parará, fechou. Quando eu saio da reunião, eu tenho certeza de que eu fui produtivo. E eu consigo fazer com que as reuniões durem cada vez menos. Principalmente se eu chamar atenção e trazer para o foco quando as conversas laterais ou mesmo dentro do tema fugirem um pouco do foco. É tão importante que a gente possa fazer isso. E um último ponto, que é bem importante, é que caso a reunião precise durar um pouquinho mais, antes do prazo terminar, é importante acordar com todo mundo, porque são lá 10 para as 10. Pessoal, temos mais 30 minutos, a gente consegue finalizar toda a pauta dessa reunião que é muito importante, ou vamos marcar para um outro dia. Quando a gente faz isso, a gente está demonstrando respeito também pela agenda do outro. Nós não sabemos o que o outro tem para fazer logo depois. E isso evita também aquele constrangimento de alguém juntar suas coisas e dizer, gente, eu estava programado até às 10 da manhã, me desculpe, mas eu preciso sair. Então é importante que a gente também possa ter esse cuidado. Quando todos os membros são respeitados, a tendência também é que todo mundo respeite o tempo e torne a reunião muito mais produtiva e mais rápida. É uma forma de tentar, não é a única maneira, mas quando eu procuro implementar isso nas empresas, a gente tem um resultado muito interessante. Marcar o horário, ajustar a questão do atraso, ter uma pauta de trabalho e finalizar com um pequeno resumo. Não precisa nem ser uma pauta formal, mas isso já vai dar um tom completamente diferente para aquela reunião que é mais solta e que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar. Quem sabe, né? Experimenta, comenta comigo, me conta como foi e compartilha esse vídeo com alguém que talvez possa se beneficiar dessas dicas. Tá bom? Até uma próxima!